Fala pessoal de Física 2, então, início aqui do nosso segundo bimestre, nova matéria. A gente vai entrar agora na parte de temperatura, certo? Vai entrarmos na parte de calor e no final gases e termodinâmica. Então, inicialmente a parte de temperatura, o que a gente vai ver aqui no início? Trabalhamos com uma unidade fundamental. Em todas as nossas matérias de física, a gente não trabalha com graus Celsius, que é o mais comum que a gente enxerga aí, que a gente vê no nosso dia a dia. A gente trabalha com a unidade de Kelvin, certo? Então todas as equações que a gente vai trabalhar daqui para frente, a grande maioria delas, a unidade fundamental da temperatura sempre será o Kelvin. Bom, antes de a gente entrar ali na parte de transformação, é bom que a gente tenha aqui a definição de ponto triplo. O que é o ponto triplo? É uma situação onde água, gelo e vapor podem existir simultaneamente. Só que isso só pode acontecer em um certo valor de temperatura e pressão. E a temperatura onde isso acontece é a nossa temperatura de 273 Kelvin, foi a definida. É o nosso padrão de temperatura onde eu tenho o ponto triplo, que equivale ao nosso ponto de 0 graus Celsius, certo? Então é nesse ponto de temperatura que podem existir água, gelo e vapor ao mesmo tempo, os três estados, sólido, líquido e gasoso, ok? Bom, e uma relação aqui então entre essas unidades. Existem alguns pontos chaves que a gente usa para poder determinar essa conversão de temperaturas. As três temperaturas mais utilizadas que a gente vai usar aqui são Celsius, que é que vocês já estão habituados aí a trabalhar, Kelvin, que é a nossa unidade fundamental da física, e Fahrenheit, aí, que é a nossa unidade americana. Então ela é um pouco menos utilizada para a gente, mas muito mais utilizada no exterior, certo? Bom, e onde são os pontos chaves? Existe o nosso ponto triplo, esse é um ponto chave aqui. O ponto triplo do 0 graus Celsius, a gente já viu que ele equivale a 273 Kelvin, e em Fahrenheit ele equivale a 32,02 graus Fahrenheit, ok? Ebulição da água, já conhecemos em graus Celsius, 100 graus Celsius, onde a nossa água começa a ferver. Isso equivale em Kelvin a 373 Kelvin. Percebam o seguinte, a variação de Celsius de 0 até 100 é a mesma variação de Kelvin, 273 para 373. Os dois variaram ali em 100. Então eu tenho uma variação proporcional entre essas duas unidades, que é o que não acontece com a unidade Fahrenheit. O equivalente a 100 graus Celsius é 202 graus Fahrenheit. Então, eu não tenho uma variação aqui de 100 como eu tinha em Kelvin em graus Celsius. Então, a conversão aqui ela é um pouco diferente. E o outro ponto que a gente tem aqui é o ponto do zero absoluto, que é o ponto ali de energia mínima possível. É onde a gente pode dizer que a energia cinética mais a energia térmica, ela pode ser dita como zero. Nesse caso, para os físicos, ela equivale à temperatura de 0 Kelvin. Por isso que o Kelvin é tão importante aqui para a gente. Fazendo uma conversão para Celsius, como eu tenho a mesma variação, eu tenho aqui menos 273 graus Celsius. E no caso de Fahrenheit, que não tem essa mesma variação como o grau Celsius e o Kelvin, eu vou ter ali uma temperatura de menos 459,07. Certo? Bom, se a gente trabalhar aqui com essas variações, a gente consegue chegar em algumas equações de transformação, certo? Que são essas que estão aqui abaixo. Então, para eu saber uma temperatura em graus Celsius, partindo de Kelvin, basta eu pegar a temperatura em Kelvin e subtrair 273. E se eu quiser uma temperatura em Fahrenheit e tiver ela em Celsius, basta multiplicar ela por 9/5 e somar mais 32. Então, essas equações não são importantes elas serem gravadas, já que elas partem dessa regra de 3 que a gente pode fazer aqui de trabalho de variação entre aquelas temperaturas. Beleza? Bom, dito isso, a gente consegue entrar no exercício, porque eu não preciso ficar preso a essas unidades. Eu posso ter uma criar uma nova unidade e desde que eu tenha um ponto definido, por exemplo, como o ponto triplo, que é o nosso ponto zero, e um ponto de ebulição de água, eu consigo fazer uma conversão através dessa regra de 3, que a gente vai ver agora nesse próximo exercício. Beleza? Bom, assim a gente entra no exercício então, exemplo 1. Suponha que você encontrou anotações antigas sobre uma unidade de temperatura Z, uma unidade qualquer. Só que lá estava escrito que o ponto de ebulição da água é igual a 65Z e o ponto de congelamento, ou seja, o ponto de fusão, que equivale à temperatura do nosso ponto triplo, é de menos 14Z.
Que temperatura em Fahrenheit equivale a menos 98Z? Então, como a gente tem dois pontos aqui conhecidos dessa unidade que foi descoberta, fica fácil trabalhar com uma regra de 3. Então, perceba, vamos trabalhar aqui no encaixe dessa temperatura que a gente está buscando. Nós temos a temperatura de ebulição da água, que é a maior temperatura que a gente tem, 65Z. Então, eu vou fazer uma relação aqui entre a temperatura Z e a temperatura em Fahrenheit. Bom, a mais baixa temperatura que a gente está analisando aqui é quem? É a temperatura que a gente quer, certo? Menos 98Z. Então, eu tenho ela aqui. Vou botar aqui que é a temperatura que a gente está buscando. Então, vou botar aqui a nossa incógnita X, certo? Nós temos o ponto, que é o ponto de... Quanto X não, vamos chamar aqui de a temperatura que a gente quer. Chamar de tempo 1. A incógnita vai ser a outra daqui a pouco. Nós temos também o ponto de... A segunda mais baixa é o ponto de congelamento. Então, vou botar aqui, ó, o ponto de fusão. Neste ponto aqui, a temperatura é menos 14Z. E em Fahrenheit isso equivale a quanto menos 14Z? Já que é o ponto de congelamento que é igual ao ponto triplo em Fahrenheit, 32,02. Quem a gente está buscando é essa incógnita que está aqui. Então, aqui que eu vou chamar de X. E nós temos também, para completar essa regra de 3, o ponto de ebulição. Em Fahrenheit, a gente sabe que é 212. Vou botar aqui graus Fahrenheit. E na temperatura Z, ele nos deu igual a 65. O que eu sei é o seguinte, que a variação aqui tem que ser proporcional. Então, de x para 32, a mesma proporção que eu tenho de x para 32 e da temperatura 1 até a fusão é a mesma que eu tenho que ter, por exemplo, de x até o 212 e de z menos 98 até 65. As variações têm que ser proporcionais, não tem que ser o mesmo valor, mas as variações têm que ser proporcionais, certo? Então, como que eu vou montar essa regra de 3? Tudo vai ser em função de x. Primeiro, uma variação proporcional que eu conheço. De 32 para 212, eu tenho que ter uma variação proporcional de menos 14 até 65. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma relação entre essas duas aqui. 212. Jogando do lado de cá. (212 graus Fahrenheit) menos 32,02. Vou botar aqui agora, dividido, a proporção tem que ser a mesma, então eu vou botar 212 menos x, certo? Tem que ser igual a, agora tem que trabalhar com a mesma proporção. A proporção que eu tenho aqui no Fahrenheit, 212 para 32, tem que ser a mesma daqui para cá. Então aqui é 65 menos 14Z. Dividido, variação de 212 até x tem que ter a mesma proporção de 65 até menos 98. Então aqui fica 65 menos 98. Correto? Vamos aplicar aqui uma distributiva, então, 212 menos 32,02, isso vai dar 179,98 sobre 212 menos x, nossa incógnita está aqui, vai ser igual a 65 mais 14, menos com menos vai dar mais, vai ser 9 aqui, 79, certo? Sobre 65 menos 98. Então vai ficar 65 mais 98, que vai ser igual a 163. Agora é só passar multiplicando. 79 que multiplica 212 menos x, esse produto de cá, tem que ser igual ao produto de 179,98
vezes 163, vezes, e aqui vezes. Passo 79 dividindo, certo? Depois eu passo 212 para negativo. Resolvendo essa equação, a gente vai chegar aqui num x igual a menos 160,94 graus Fahrenheit. O que significa então? Nessa mesma proporção que ela deve acontecer, a temperatura de menos 98 Z equivale em Fahrenheit igual a menos 160,94, certo? Então é sempre trabalhar com essa mesma proporção de variação que a gente consegue fazer essa conversão de unidades. Não precisa ficar gravando aquelas equações de transformação, beleza? Bom, até a próxima aula agora, que vai ser de dilatação, galera. Grande abraço a todos!